Nós vamos nos colocar de pé, vamos orar. Feche seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus, pedir a direção para esse momento de culto. Pai, muito obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui neste lugar. Obrigado a Deus porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado pela nossa saúde. Obrigado, meu Deus, pelas nossas famílias. Obrigado porque Tu és o nosso provedor, Senhor. Obrigado, meu Deus, por todos os livramentos, ó Pai, até mesmo aqueles que nós nem percebemos, mas o Senhor continua nos livrando, mesmo que não percebamos. Obrigado por esse cuidado, obrigado por esse amor infinito, inexplicável amor, Senhor. Obrigado, Pai, pelas Tuas misericórdias que se renovam toda manhã. Muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui, pela liberdade que temos, ó Pai, de cultuar, de adorar o Teu nome. Ó Deus, obrigado porque nós vivemos num país que nos permite ter esses momentos de culto livremente, Senhor. Que possamos, ó Deus, sempre professar a nossa fé com liberdade. Coloca no nosso coração, meu Deus, o desejo, ó Deus, de Te adorar, o desejo, Senhor, de Te louvar, o desejo de Te obedecer, Senhor, e o desejo de Te servir com alegria, Senhor. Que isso faça parte do nosso dia a dia, Pai. Servir ao Senhor com alegria, como o Salmo nos ensina. Nos dirige, ó Pai, nesse momento de culto. Recebe, Pai, nossa adoração e nosso louvor, Senhor. Fala conosco, meu Deus, no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós ainda de pé, nós leremos a nossa palavra bíblica. Encontra no livro de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 5. Vamos fazer de forma responsiva. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então, seu Pai que vem em secreto o recompensará. Quando orarem, não falem por falar, como fazem os gentios, pois eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Portanto, não sejam como eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Vocês devem orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aqueles que nos ofendem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, do maligno, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Queridos, nós teremos momentos com nossos hinos agora. Vamos louvar a Deus por meio dos nossos hinos. Aqui, pronto. Tudo entregarei, mas vamos cantar sentado mesmo. Tudo sim por ti darei.
a ti entrego, quero ser somente teu, tão submisso à tua vontade, como os anjos lá no céu. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego. Oh, eu sinto teu amor transformar a minha vida e meu coração, Senhor. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego. Oh, que gozo, meu Senhor, paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Consagração. Tudo também. É rápido, esse aqui é mais rápido que o outro. O ritmo dele é mais acelerado. A ti seja consagrada minha vida, ó meu Senhor, meus momentos e meus dias sejam só em teu louvor. Sempre minhas mãos se movam com presteza e com amor, e meus pés velozes corram ao serviço do Senhor. Minha voz pra sempre toma para o teu louvor cantar. Toma os lábios meus fazendo a mensagem proclamar. Minha prata e ouro toma, nada quero te esconder. Minha inteligência guia, só e só por teu saber. A vontade minha toma, sujeitando a ti, Senhor, no meu coração fazendo o teu trono, ó Salvador. Meu amor e meu desejo seja só teu nome honrar. Faze que meu corpo inteiro eu te possa
queridos, nós vamos ter o nosso momento de oração. E se você tem algum pedido de oração, você vai fazê-lo agora e nós vamos orar. No primeiro bloco, eu queria convidar o diácono Janildo aqui à frente. Os irmãos vão fazer o pedido por aí, o irmão Janildo vai orar, vai interceder. Então, se você tem um pedido ao Senhor neste momento, você pode fazê-lo. Lá ao fundo. Nós vamos orar agora, depois nós vamos abrir mais uma oportunidade no segundo momento. Ok. Danildo, ora por eles. Eu sei que você não vai gravar e depois a gente abre de novo. Querido Pai, em tua presença nos encontramos tementes a Ti, Pai, porque dependemos de Ti para respirar, para pensar, para tudo que fazemos aqui. O Senhor é o nosso sustentador. E também tua palavra fala que o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso, Tu és amor. Sabemos que uma folha não cai sem que Tu permitas. E esses pedidos foram feitos a quem pode atendê-los, a quem pode responder, segundo, meu Deus, a necessidade de cada um. Da irmã Liette, sua filha, da irmã Aglaé, seu serviço, meu Deus, seu trabalho, e por todos os pedidos pelo filho, do irmão ali que pediu por último, e todos os pedidos que foram feitos aqui, quem sabe outros que ainda não foram feitos. Pai, nós podemos suplicar a Ti, porque chegamos à Tua presença confiantemente por causa do sangue de Jesus e por causa do nome de Jesus, é que nós viemos a Ti, Senhor. Tu sabes como nós nos encontraríamos agora em 2025, hoje, quinta-feira, nesse dia, o Senhor sabe de todos os detalhes. Estamos aqui por causa da Tua graça. Estamos vivos porque o Senhor permitiu. E o Senhor, acode. Acode, Pai, te pedimos. Esse pedido que o Pepe falou sobre o câncer, meu Deus, cada um pedido que foi feito, perdoa-nos porque não lembramos de todos, mas lembramos dos seus rostos, lembramos que eles ficaram em pé e que o Senhor tem os seus nomes inscritos no livro da vida. Rogamos e agradecemos por tua resposta, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar o diácono Judson, ali, nosso secretário executivo. Nós vamos ter o segundo momento de pedidos de oração. O irmão Jadson pode fazer o pedido, irmão Jadson. Em seguida, o irmão Judson vai orar. Então, irmão Jadson e alguns outros que possam também, que queiram pedir, o façam nesse momento, para que ele possa orar. Quero pedir para orar para Deus saber e pedir para as famílias que têm presente. O colega de escola, Mato Leite, casa de irmã. Quero pedir pela minha irmã Elza e a minha irmã Eliette, morando aqui.
Oremos. Maravilhoso Deus, muitas graças te rendemos, Senhor, por estarmos aqui na tua casa de oração. Ó Senhor, tu conheces, Senhor, os nossos corações, as nossas dores. Tu sabes, Senhor, dos nossos sofrimentos e dos nossos pesares. Mas sabemos, Senhor, que em teus braços encontramos conforto e paz, Senhor. Ó Senhor, os pedidos feitos aqui, Senhor, e em sua maioria pela saúde, Senhor. Ó Senhor, ser com a saúde da tua igreja, Senhor, dos teus servos, Senhor. Ó Senhor, quantos males têm acometido as nossas famílias, Senhor, os nossos filhos. Ó Senhor, sabemos, Senhor, que tu tens o controle em tuas mãos, Senhor. Mas em teus braços, Senhor, nos entregamos. Te rogamos, Senhor, também pela provisão, Senhor, e pelo emprego, Senhor, das famílias, Senhor, do teu povo aqui na terra, Senhor. Ó Senhor, ser com eles, para que um pai de família, Senhor, uma mãe de família possa cuidar dos seus filhos, Senhor, e honrar, Senhor, a tua causa, Senhor, com seus bens. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, porque somos fracos, somos falhos na fé, e muitas vezes, Senhor, na hora da aflição, chegamos a duvidar, Senhor. Mas assim como ocorreu com Asaf, Senhor, quando sentia que os ricos e os ímpios tinham mais saúde, vigor e bens do que os teus filhos, ele reconhece, Senhor, que ali não era bênção, Senhor, apenas suor do trabalho, mas não era bênçãos vindas de ti, e que o final deles era a morte. E para os filhos do homem era a vida, Senhor. Então te agradecemos, Senhor, porque estarás conosco em todos os nossos momentos, até a tua volta, quando estaremos juntos, como igreja, no teu reino. É em nome, Senhor, do teu filho amado Jesus, que te agradecemos e te rogamos, Senhor, as tuas bênçãos. Amém e amém. A palavra de Deus nos ensina que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Nós devemos levar as nossas necessidades ao Senhor por meio da oração, da súplica, e nós fizemos isso agora. Mas ele diz também por meio da ação de graças. Então, se você tem uma palavra de gratidão agora ao Senhor, levante aí do seu lugar e diga essa palavra rapidamente, com uma frase. Agradeça a Deus, reconhecendo tudo que Ele tem feito pelas nossas vidas. Vamos lá. Agradecer a Deus pelo tom de pregação que Ele concedeu. Amém. Eu quero agradecer a Deus pelo procedimento do executivo da minha mãe, que deu pouco tempo, graças a Deus já vai. Glória a Deus. Eu sou grata a Deus, porque amanhã faz um ano que o nosso filho se formou, e assim o Senhor ajudou, esteve com ele e esteve conosco. Nós somos muito gratos a Deus. Amém. Pode ser o Senhor. Eu agradeço a Deus, porque Ele sempre está me ajudando quando estou doente. Eu fico orando, passando a mão no problema e o Senhor me escuta e me ajuda. Eu agradeço a Deus porque eu tenho certeza que Ele fala comigo. Agradecer a Deus por ter mandado para agradecer a esse Deus todo-poderoso pelo meu cuidado. Lembra quantas vezes eu fui orar? Jesus está perto. Amém. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Menina mesmo, vida chique, teve trabalho de semana. Coisa boa. Isso aí é para honra e para glória do nome de nosso Amém. Eu agradeço a todos vocês. Amém. Amém. Deus é bom, né? O tempo todo. Ok, nós vamos fazer uma oração agradecendo a Deus agora. Pai, nós te agradecemos pelo dom da vida,
Nós te agradecemos pelo teu cuidado com o teu povo, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor não dorme. O Senhor olha para nós o tempo todo, os teus olhos nos alcançam. Como disse lá no Velho Testamento a escrava Agar, tu és o Deus que vê. Tu és o Deus que nos vê. Tu és o Deus que vê a nossa necessidade. Tu és o Deus que nos socorre. Tu és o nosso porto seguro. Tu és maravilhoso, Senhor. O Deus que cura. Tu és o Deus de milagres. Tu és o Deus do impossível, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, pela tua presença em nosso meio. E te rogamos que o Senhor continue conosco, Pai, nesse momento, neste culto, em tudo aquilo que fizermos, Pai. Nós colocamos também, Senhor, a vida do pastor Paulo Sérgio, a sua família, o seu ministério, Pai. Abençoa-o, Senhor. Ó Deus, renova as suas forças, Senhor. Que ele persista, ó Deus, em fazer a tua vontade, meu Deus, em cumprir, ó Deus, a missão que o Senhor colocou no coração dele, de pastorear este povo, Senhor. Dá sabedoria, Senhor. Dá paciência, longanimidade, Senhor. Ó Deus, capacita-o a cada dia a te servir melhor. Fica com todos nós aqui, Senhor. Fala aos nossos corações nesse momento, no nome santo de Jesus. Quero convidar o pastor Paulo, que estará com a palavra. Aliás, ainda temos um louvor. É assim mesmo, eu estou ficando velho, gente. Vamos louvar antes da palavra. Eu quero lhe cortar, mamãe. Só porque sou eu hoje, né? Brincadeira. Irmãos, graça e paz. Amém. Vamos ficar em pé, aqueles que puderem. Vamos louvar ao Senhor. Vamos cantar do amor dele, felizes, certos de que Ele é o nosso Deus. Nós temos muito motivo para agradecer a Ele, não é verdade? Porque acordamos, não é, Rubi? É isso aí. Porque estamos vivos, respirando o ar puro que Ele nos concedeu. Então vamos louvar ao Senhor. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Mais uma vez do início. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Nos ajuda, Senhor, cantarei para sempre. Cantarei teu amor para meu coração exulta. De alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Mais uma vez, no coração. De alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor por sempre. Cantarei teu amor por sempre. Cantarei teu amor por sempre. Cantarei teu amor por sempre.
os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos ouvir aquilo que Ele tem para nós. Nós queremos o Senhor, Jesus. Nos ajuda, Senhor, a te ouvir.
que sou grato, me derramar, dizer que me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou moço. Nós te agradecemos, Senhor, nós te amamos, Jesus. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou. Amém. Os irmãos podem sentar. Pastor Paulo. Graça e paz, meus irmãos. Vamos à palavra, após esse devocional com orações, com hinos, com cânticos. Podemos estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Talvez a minha dicção não esteja tão boa. E hoje foi aquele dia da revisão de um aparelho ortodôntico. Se você nunca usou e nunca precisou usar, glorifique a Deus, meu irmão. Glorifique, exalte o Senhor, porque, embora é necessário, porque as profissionais estão dizendo que está surtindo efeito, mas tem um preço, e o preço não é fácil, não. O preço é caro, né? Mas vamos lá. Aspectos fundamentais da oração cristã. Aspectos fundamentais da oração cristã. Esse é o tema da palavra que nós vamos proferir nessa noite. Há anos atrás, e já vão alguns anos, nós trouxemos uma palavra sobre aspectos fundamentais da fé cristã. E agora me veio ainda, hoje à tarde, debruçando novamente sobre o texto, a perspectiva de uma outra mensagem, uma terceira, aspectos fundamentais da esperança cristã. Então, fé, oração, esperança, e nós vamos, não tem como deixar o amor cristão de fora. Então, aspectos fundamentais do amor cristão também nós vamos trazer, se Deus assim permitir. Não é? E aí se criou uma série que eu não tinha dimensão, porque o meu propósito, quando preguei sobre fé, seria ali. Mas agora estamos trazendo, anos depois, a importância, não é, de termos em mente esses aspectos fundamentais da oração cristã. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1, e nós vamos ler o versículo 35. Marcos 1, 35. E eu lerei, embora você tenha uma versão só aí, mas eu trouxe 3 versões, não identifiquei aqui, mas o propósito é que nós possamos ter uma dimensão maior de alguns termos, que às vezes uma versão enfoca, outra não. Marcos 1, 35. Então, os irmãos aí têm essas 3 versões, e você pode ler também na sua, tá certo? Leia e permita que esse texto aí, eu não lerei por pretexto, em hipótese alguma, embora não vou me ater ao texto apenas, não será uma mensagem que nós ouvimos dos professores e a matéria chamada homilética, que nos dá uma base para a pregação, chama de sermão textual. Não me deterei, mas falaremos dos aspectos fundamentais da oração. Então diz assim a primeira versão: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Outra versão diz: no dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto
e ali orava. Esse episódio, irmãos, que Marcos registrou, aconteceu com Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele orou. E ele orou não pouco, orou muito. Nós percebemos Jesus orando, não é, em muitas ocasiões nas Escrituras. Ele orou antes de escolher o seu grupo apostólico. Ele orou em momentos importantes, como nós vimos aqui, depois de um dia de cura, dia à noite, aliás, também de cura. Pela manhã, ao meio-dia aproximadamente, a sogra de Pedro tinha sido curada. À noite, muitas pessoas foram curadas ali, naquela cidade. E no amanhecer, no dia seguinte, então, Jesus, vai orar e vai orar no lugar isolado. Outras versões dizem aqui no deserto, né? Aqui nós temos, irmãos, rapidamente, para não deixarmos passar, não é, um comentário do texto em cima desse episódio da oração de Jesus, de madrugada ao amanhecer. Eu sei que, irmãos, hoje, às vezes a gente já acorda, já pulando da cama, às vezes, né? Aquele de supetão é porque tem os celulares que até tem uma musiquinha suave, que faz com que a gente acorde, não é, bem. Mas assim, quando a gente nota uma celeridade, e nem sempre, eu não sei você, nem sempre nós vamos ter aquele momento devocional que deveríamos ter, de oração e leitura da palavra. Não é? Já colocamos o dia no automático, porque urge os horários a cumprir, e deixamos, quem sabe, para um outro momento. Não é? Jesus está aqui deixando essa lição de que madrugada é muito bom. Eu ouvia dos professores e de alguns mestres dizendo, olha, estudar pela manhã, embora nunca foi o meu forte, pastor Cláudio, o pastor Cabral aqui com Ana, que maravilha tê-los aqui. Não é? Nunca foi o meu forte, mas eu sempre ouvi. Pela manhã sua mente está muito melhor para absorver, né, para captar as informações. Mas assim, Jesus nos ensina aqui numa questão, não é de tempo, né? Ele nos ensina uma questão também de prioridade. De prioridade. Pela manhã, ao amanhecer, de madrugada. Eu lembro de expressões de gente que levou o evangelho a outros países, como Índia, como China, assim dizendo, não tem um dia sequer que eu não amanheça com os meus joelhos em oração, antes do sol raiar. Não é? Antes do sol raiar, o primeiro dia, o primeiro momento, era um momento de oração. Jesus nos deixa isso aqui como lição, não é? E ele orou, saiu de casa ali, saiu, em outra versão, diz que ele até saiu da cidade, as cidades eram muradas, ele saiu ali daquela aglomeração, mesmo sendo cedo, e ele procurou um lugar isolado, ele procurou um lugar sem movimento para orar. Você quer orar, você quer buscar a Deus, você necessita de oração, se você pode até orar num lugar com muito glamour, com muito barulho, mas, irmãos, eu vou dizer, eu não me concentro, não. Eu terei dificuldade, a não ser que você consiga. Nós precisamos buscar um lugar isolado. Por isso que Jesus falou no quarto. Não é? O quarto não é apenas para que ali haja um lugar de intimidade, não. É um lugar onde você tenha condição de orar. Você tenha, não é solidão, lugar solitário, não. É uma solitude que os estudiosos fazem uma diferença entre solidão e solitude. Solidão é ruim, a solitude é boa. Então Jesus foi para um lugar e ali ele orou. Ele foi ali para orar, para esse lugar, né, mais isolado. A pergunta que se faz sempre quando a gente lê assim Jesus orando, né, esses registros, é se Jesus tinha necessidade de orar. Porque ele, plenamente homem, plenamente Deus, ele era onisciente, não abriu mão da sua onisciência, embora não a usou sempre, porque estava revestido de humanidade, mas a resposta é como ele está revestido de humanidade. Como Deus, ele não necessitava, porque Deus não ora. Né? Deus não ora, mas
não precisa de oração, porque nós oramos a Deus. E ele não tem ninguém mais superior a quem ele possa invocar. E nem necessita, nem precisa. Mas Jesus orou. E ele orou para nos dar o modelo. Então, irmãos, nós vamos perceber que a oração faz parte também, e é bom que se coloque aqui, da maioria das religiões. A oração está lá. Não a oração cristã, mas a oração no feitio, né, no perfil de muitos credos, nós temos lá orações. Orações feitas muitas vezes como uma obrigação, que consiste na repetição de partes de um livro sagrado, tá certo? Tem segmento religioso que faz assim, a repetição de textos do livro sagrado, que se tem como sagrado, né? Abraça aquela religião, um livro sagrado, então repete-se ali aquilo que está escrito, e outros fazem oração consistente na recitação de mantras, não é? Repetitivos também, mantras que inclusive não têm nenhum aspecto de vocalização no sentido de entendimento da língua, mas como o próprio mantra não se preocupa em deixar claro o que é que está se orando ali, está muito mais ligado às ondas sonoras, como chamam, mas nós temos isso. E é bom nós nos atentarmos, não é? Porque um mantra, estava lendo há anos atrás, há um tempo atrás aí, quando acontece a repetição consistente de termos, isso pode ser considerado um mantra, não é? E se você puder depois pesquisar, acima de 72 vezes, se houver repetição de um termo, de uma frase, isso pode ser considerado um mantra e que pode, em algum momento, já ter uma influência no cérebro humano. Não é em vão que se tem os mantras, não é? E às vezes a gente precisa estar atento até os nossos louvores, nossos cânticos. Aqui nós temos procurado observar isso, a Malu aí, criteriosa, para que a gente não pegue esse caminho aí, às vezes, da repetição em demasia. O aleluia de Handel, eu não sei se você já contou, tem muitos aleluias, viu? Então, alguém pode dizer, e o aleluia de Handel, pastor, é um mantra? Não. Não faça isso com uma peça daquela ali, belíssima. Embora se tenha a repetição do aleluia, aleluia, eu não lembro quantas vezes se repete ali, mas se você tiver a curiosidade, vá contar, né? Vai perceber lá, mas não é mantra. O sentido da oração do mantra, ele tem um outro objetivo, né? E para outros, a oração ela tem um poder de criar um campo de forças positivas, né? Forças positivas ao redor de quem ora, tá certo? Essa questão muito mais mística, né, da coisa, né, ligada até ao que nós chamamos do esoterismo. Mas para nós cristãos, irmãos, o que é oração? Para a gente aqui não ficar citando o que outros segmentos religiosos fazem do que eles chamam de oração. Para nós cristãos, como é que nós vemos a oração? Então, antes de nós percebermos alguns aspectos fundamentais da oração, vamos ver de forma um pouco mais objetiva o que não é oração. O que não é oração em hipótese alguma. Primeiro, o que não é oração? Oração não é fórmula mágica. Não é uma fórmula mágica. No sentido de que alguém possa pegar ali, como se fosse uma varinha de condão, né? Que faz com que as coisas aconteçam de uma hora para outra, e se pensa que a oração ela tem esse poder. E às vezes até se faz o Pai Nosso recitando, não é? Como se fosse algo ritualístico, e no sentido dessa forma mágica de acontecerem as coisas. Não são fórmulas, mas nós entendemos, irmãos, inclusive o Pai Nosso e outras orações que são feitas no Novo Testamento, as doxologias, no final das cartas do apóstolo Paulo mesmo, tinham as doxologias, ou seja, ele sempre encerrava tributando ao Senhor glória, né? A honra, o poder, e encerrava com um amém. Aquilo ali era cantado pela igreja primieva, né? A igreja nos seus primórdios. Mas essas orações, irmãos, esses textos, inclusive o Pai Nosso,
são modelos de oração. São orientações, não é uma fórmula mágica, mas é uma fórmula de orientação. Ali está uma forma de orientação para que nós possamos orar. Note quando começa o Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, já começa não pedindo nada, não colocando nada. Lá no final é que vai se pedir pelo pão de cada dia e livrar do mal. Mas toda oração deve começar glorificando a Deus. E assim, esse primeiro ponto precisa ser bem observado por nós. Oração não é fórmula mágica. Ô pastor, ora aqui por mim, aqui, para que, né, haja uma bênção na minha vida, as dores de cabeça aqui vão embora. Podemos orar, meus irmãos, desde que você não entenda que oração é uma fórmula mágica, não. Segundo, oração não é um ritual, coisa feita, não é? Assim como uma obrigação ritual que tem que ser feita. E muitas vezes o que é próprio do ritualismo? É fazer de uma forma só. E nós batistas, não é? Embora nós não temos problema algum de chamarmos a liturgia do culto, nós não somos ritualistas. Nós temos uma liberdade de fazer, os ingredientes do culto estão ali. Mas assim, a oração, ela não é e nem deve ser um ritual. Algo encaixado, engessado, feito daquela fórmula única ali. Não, irmãos. Não é? Eu fico imaginando o ritual que muitas vezes alguns segmentos religiosos fazem em relação à oração, e às vezes a gente fica olhando assim, meu Deus, quebra toda a ideia, não é, que nós temos, a bíblica de oração, que é de comunhão, que é de partilha com Deus, e nós vamos perceber aqui no transcorrer da mensagem. Terceira, oração não muda a Deus. Não muda. Deus, ele tem uma essência, não é? E um atributo que nós chamamos, inclusive, de imutável. Ele é o que é. Eu sou o que sou, ele disse. Mas, irmãos, nós sabemos que em resposta à oração, Deus muda a gente. Deus muda pessoas. E Deus muda situações. Aí ele muda. Porque ele intervém no meio da história das nossas vidas, no meio da história da humanidade, quando ele quer, como quer. E em nenhum momento alguém pode dizer, então Deus mudou. Não. Ele já sabe e ele tem o poder de fazê-lo livremente. Mas essa ideia de que, inclusive é uma ideia lá da antiguidade, de você tentar fazer com que os deuses, né, os povos antigos faziam isso, os deuses fossem agradados, não é, para que pudesse se ter uma boa colheita, pudesse se ter as doenças naquela tribo, vamos dizer assim, elas fossem sanadas. E nós sabemos, irmãos, que Deus não muda, Ele muda a gente quanto a gente ora, e Ele muda situações também nas nossas vidas quando nós oramos. Outro, oração não é discurso. Oração não é discurso, por mais que seja um discurso bonito, um discurso com palavras bonitas que até venham a engrandecer o nome do Senhor, mas dá a ideia daquela coisa litúrgica. Eu fico imaginando os pais, nós que somos pais aqui, né? E os netos, os que são avós, aí a coisa é pior, porque diz que avô e avó é como um pai cheio de açúcar, né? Os gostos e os mimos que os filhos não recebem dos pais, os avós fazem. Então, eu imagino, às vezes, nossos filhos chegando, quando eles eram pequenos, quando cresce, talvez algum faz uma cerimônia, né, para pedir alguma coisa, mas lembra quando eles eram crianças? Quando eles estavam com fome, eles não vinham, meu Senhor, meu Pai, né, eu estou com fome, quero comer, nada disso. Eles vinham, irmãos, estou com fome e pronto, acabou. Não fazia nada ritualístico e formal. Então, irmãos, oração não é discurso com palavras bonitas. É claro que há alguns termos que eu, particularmente, tenho dificuldade. Por exemplo, vou dizer aqui para os irmãos, porque eu ouço orações assim sendo feitas, viu? E eu, o pastor Paulo Sérgio, tenho dificuldade, não apenas por uma questão cultural, de nascer pedindo bênção a pai, bênção à mãe, antes de dormir, quando acordar, é chamar Deus de você. Irmãos, por quê? Embora eu sei que é um pronome de tratamento, não é? Que nós temos,
O tu, que quando nós estamos orando, parece ser mais clássico, e de fato é. Mas, irmãos, eu aprendi, vocês também, que é para pessoas muito próximas no sentido de relacionamento e de igualdade. Não é? Quem sabe alguns filhos aqui chamam os que são pais de você, como minha filha chama, e não teve jeito de mudar depois. Começou mesmo com você desde pequena. E a gente depois tentou colocar minha filha, senhor, senhora, aí complicou tudo. Era assim, era você, senhor, você, senhora. Aí eu digo, deixe quieto, o importante é que ela respeite aí a gente como pai e como mãe, porque desde pequena ficou difícil. E parece que é coisa dessa geração, viu? Eu ouço alguns filhos chamando os pais de você, a minha não admitia, não. E de muita gente sentada aqui, eu estou vendo os cabelos brancos aí, né? E nós temos aqui um público muito mais adultizado. Jamais você. E por que, pastor, você não tem algum... Não é algum pecado? Não, pecado não, irmãos. Mas é uma questão de cuidado na oração, de tratamento. A gente vai para as audiências e quem nunca foi aqui sabe, não é? Mas sabe, nós chamamos os magistrados, né? Com todo o termo que é requerido. Então, é senhor, é senhora, né? Então, assim, como é que nós vamos, às vezes, descuidar no discurso, na oração quanto a isso? Isso é que eu entendo, e entendo biblicamente. E, por último, oração, irmãos, não é balcão de negócios, não é? Não é uma questão de negociação, de barganha com Deus. Senhor, se o Senhor me dá aquela bênção, se o Senhor me abençoar com isso, eu não vou faltar uma escola bíblica dominical em 2025. Eu jamais faltarei o culto de quinta-feira. Senhor, se o Senhor me der isso, eu vou fazer aquilo. Meus queridos, não faça isso jamais. Porque isso é uma barganha com Deus. E Deus nem está aí com esse negócio que você está falando. Há segmentos religiosos que fazem assim, evangélicos. Se você der isso para Deus, como se Deus precisasse de alguma coisa, Ele vai lhe dar não sei quanto. Não é? Não vamos nos enveredar por esse caminho, irmãos. Esse caminho não tem nada de bíblico. Tem nada de conteúdo, de doutrina bíblica. Então, não devemos barganhar com Deus. Nós devemos orar e pedir a Deus, como pedimos aqui. E o pastor Cláudio disse muito bem. Com súplica, oração com súplica. E súplica é como se fosse um grito diante de uma extrema necessidade. E já com gratidão em nossos corações. Ou seja, não apenas fazendo orações de gratidão, mas já agradecendo pelo que pedimos. Porque a resposta, independentemente do que vir, ela vem segundo o crivo de Deus, segundo a vontade de Deus. E aí nós vamos agora eu comecei a pregar. Mas não se assuste não, viu? Não vamos chegar, creio eu, àquela noite que o apóstolo Paulo estava pregando e se pensou, quem sabe, que tinha terminado o culto, mas e a pregação ele enveredou-se mais, caminhou até meia-noite. E é bom que está todo mundo sentado, ninguém está perto de nenhum local que possa cair. Irmãos, esses são os aspectos agora. Para fazer jus à pergunta, ou o tema, né? Aspectos fundamentais da oração cristã. Quais são esses aspectos? Primeiro, por que nós oramos? É uma pergunta. Por que é que nós temos a necessidade de orar? E alguém até comenta assim, por que nós devemos orar se Deus já sabe tudo? Mas nós não oramos para falar a Deus ou lembrar a Deus alguma coisa, não. Deus sabe todas as coisas. Nós não oramos por isso. Nós oramos, irmãos, porque nós precisamos. Nós necessitamos orar. Jesus disse que era para orar. O Senhor Deus, lá na antiga aliança, Ele disse que era para clamar. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33, 3. Então, a oração, a Bíblia é um livro de oração. Quase 600 vezes acontece a palavra oração na Bíblia. Alguém contou, tem cerca de 580 vezes. Então,
nós sabemos, irmãos, que oramos porque nós precisamos. A oração não consiste apenas em apresentarmos nossos pedidos a Deus, em colocarmos diante de Deus, embora devemos pedir. E Jesus foi que disse: pedi, pedi, as versões antigas dizem assim, né? Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. O que pede, recebe. O que busca, encontra. Então, lá em Mateus 7,7. Então, nós devemos pedir. Agora, a oração não é só pedir coisas a Deus. Não é só pedir, 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 pedir. Nós percebemos, irmãos, que oração é apresentarmos a Deus as nossas vidas e Deus apresentando a vontade dele aos nossos corações. É uma comunhão, Eu sei que o termo ainda é pouco, e ele chega a quase ser muito pequeno para dizer o que é oração. Uma conversa com Deus, não. Nem sempre é uma conversa. Porque nessa conversa, às vezes, nós falamos tantas coisas para Deus, que não nos resta tempo para ouvir Deus. A adoração no Antigo Testamento, ela era muito prática. Se fazia de que forma? Levantando altares, não é? Então era prática, uma adoração prática, uma invocação prática. Quando vem Davi, há um outro viés, não é? Porque Davi já traz com as músicas o canto, né? E as orações ali, unindo oração e música. Mas quando vemos a chegada do Cristo na nova aliança, nós já temos um outro contexto em termos de oração, como meditação, embora se meditava na antiga aliança. Então, o sentido de comunhão, de partilha com Deus, de falar a Deus, mas também de ouvir Deus. E às vezes nós falamos a Deus, mas não o ouvimos. Não paramos para ouvir. Não temos a quietude de ouvir. Então nós oramos, irmãos, porque precisamos, e oramos porque entendemos que há uma necessidade nossa de comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Quanto tempo se deve orar? É uma pergunta também que traz um aspecto fundamental para uma resposta. Não existe um tempo determinado para a duração de uma oração. E assim, eu percebo que tem irmãos que demoram muito mais um pouquinho na oração, e outros são muito econômicos, né? Muito econômicos. Conheço gente, né? Mas se alguém disser, pixa, que oração pequena. Não tem tempo. Se for pública, a oração se espera que ela não seja de 15 minutos, de 10 minutos. Não é? Então, é melhor que se ore em casa, tá certo? Porque o culto público, alguém que ora, levanta-se para orar e ora nessa quantidade de tempo, é melhor que faça no quarto. A pergunta é, será que será feito no quarto, esse tempo? Mas assim, irmãos, a resposta é que não há um tempo definido, 5, 10, 3, 2, 20 minutos. O que nós sabemos, irmãos, é quanto mais orarmos, mais comunhão com Deus nós teremos. Não é assim? É. Quanto nós tivermos a oportunidade de orar ao Senhor, nós teremos mais comunhão. Por isso que nós devemos separar mesmo tempo. Nós devemos dedicar tempo à oração. Eu comentei uma pregação atrás aí. Hoje, irmãos, qualquer filme, para quem gosta de filme, ou documentário, não vai em menos de 1 hora, não. 1h30, às vezes 2 horas, se for uma longa-metragem, vai muito mais. Ah, pastor, o senhor quer comparar um filme com imagens e tudo? Não, eu quero dizer a questão de dedicação, de tempo. Então, precisamos entender que não há um tempo, mas que nós precisamos, não há um tempo para a oração, mas que nós precisamos dedicar tempo à oração. O ideal, irmãos, é que o crente associe, o cristão associe, oração à leitura da palavra. Quando você ora, e bom seria que as nossas orações fossem orações feitas diante do contexto da palavra.
orações com a palavra. Os nossos cânticos também, todos eles fossem expressões das Escrituras. E nós pudéssemos orar a palavra, porque quando oramos a palavra, nós estamos orando segundo a revelação de Deus e a vontade de Deus. As nossas orações serão as orações mais sadias que um crente pode fazer. Então, é necessário associar a oração à leitura da palavra de Deus ou ouvir a palavra de Deus. Mas nós vamos adiante, irmãos, e há uma outra pergunta, terceira. Quantas vezes se deve orar por um mesmo motivo? Quantas vezes se deve orar por um motivo de oração? Convenhamos, irmãos. Quantas vezes você já pediu por um motivo de oração? Quem sabe 3 vezes, como o apóstolo Paulo, né? Quem sabe 5, 10, 15, 20, e você nem sabe mais quantas vezes. Aqui, nas congregações que passei, eu comento que alguns irmãos, algumas irmãs, a gente já sabe mais ou menos quando a gente oportuniza um momento como esse de pedir de oração, o que é que vem. É oração pelo filho, é oração pela filha. E não está nada errado nisso, é orar mesmo. E sim, pastor, e tem um limite? Não. Desde que nós entendamos que o que estamos pedindo é da vontade de Deus. Porque alguém já disse que o único motivo que eu não tenho por que orar é o que está fora da vontade de Deus. Se está fora da vontade de Deus, para que eu vou orar? Sabendo que está fora da vontade de Deus. Deus já deixou claro nas Escrituras que não é da vontade dele que eu ore nesse sentido. Eu vou continuar orando para quê? Mas tudo que estiver dentro do centro da vontade de Deus, como nós chamamos, eu posso orar. Irmãos, percebemos que devemos continuar pedindo a Deus, não importa se você já pediu não sei quantos anos, o mesmo motivo de oração. Não importa. Mas você pudesse continuar pedindo até que Deus conceda o seu desejo, atenda o seu pedido de oração, ou, qual é a outra opção? Ele chega para você claramente. Porque crente sente isso, irmão, percebe isso, não é para nem sentir, é perceber claramente. E que não deve mais orar. Não deve mais orar por aquilo. Já pediu, pronto. Não vou mais pedir. E pode, pastor, isso, né? Pô, claro. Enquanto você não perceber de que houve um basta, de que já pediu oração e já orou muito, enquanto não tiver esse entendimento, continue orando. Mas, irmãos, se já orou e veio claramente, olha, não peça mais não. Não peça mais não. Porque o Espírito Santo de Deus, ele traz a nós também esse entendimento. Que eu não preciso, não devo mais orar e pronto. Eu devo agora, e sim, o que é que eu vou fazer? É acalmar o coração, a quietude em Deus. E quem sabe eu devo até já agradecer, como diz o texto mesmo. Continue pedindo, meu irmão. Quantas vezes se deve orar por um bom motivo? Quantas vezes? O apóstolo Paulo, lá na 2 de Coríntios, né? Ele diz claramente que por 3 vezes ele orou ao Senhor. 3. E nós sabemos que quando um judeu dizia 3 vezes, ele não estava dizendo qualquer número. O número 3, quando a gente vai estudar, não é Cabalá ou numerologia, nada disso. Mas há números que são significativos na Bíblia. E advindo do próprio judaísmo. 3 era assim, eu orei bem. Então, assim, eu orei de forma muito significativa, eu coloquei diante de Deus. E ele disse que orou por 3 vezes, para que o Senhor o livrasse, o curasse daquele espinho na carne que nós não sabemos até hoje. Né? Que doença era aquela ali?
E o Senhor veio para ele e disse: olha, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí depois ele diz: de boa vontade, depois então, me gloriarei nas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Ele não era masoquista. Ele não estava dizendo: oh, que bom, que maravilhoso, então eu vou ficar doente. Eu estou muito feliz. Não, ele está dizendo: o Senhor vai me dar graça? Então a graça é melhor, já dizia o salmista lá, a graça é melhor do que a vida. Então, quantas vezes você deve orar por um motivo de oração? Até você perceber que alcançou, até você ter paz no seu coração e até você entender que não deve orar mais. Eu não vou dizer assim, penso não. Eu tenho certeza que o apóstolo Paulo não orou mais. Ele não era maluco, né? Ele recebeu uma palavra dessa aí, que para nós é extensiva, irmãos. Deus não nos vai atender, não vai atender a nossa oração. Ouvir, Ele ouve. E Ele ouve no primeiro momento que nós fazemos a oração. Deus não vai atender todos os nossos clamores, mas Ele vai nos dar graça em todas as nossas orações que não serão respondidas. Já visto, irmãos, quando clamamos por irmãos que estão numa fase terminal de uma doença, oramos, e assim, a gente deve orar. Nem adianta dizer, está nas mãos de Deus e não vamos orar mais. Não, está nas mãos de Deus, está. Agora, orar, até quando dizer, não temos mais por onde orar, porque a gente não ora por morto, né? Até como foi. Nós não oramos por alguém que faleceu. Depois da morte, segue-se o juízo. Mas enquanto tiver ali vida, nós vamos estar orando. Nós vamos estar clamando. E quantos irmãos se foram e não foram curados? Faltou Deus atender a nossa oração, ouvir a nossa oração, o nosso clamor? Não. A graça dele é suficiente para fazer com que nós possamos entender que isso faz parte da vida. Tá certo? Crente adoece, crente morre de doença muitas vezes, mas junto com a não cura, vamos dizer assim, existe a graça que é superior. Considerações finais, irmãos, nessa palavra sobre aspectos fundamentais da oração cristã. Primeiro, o poder não está na oração. O poder não está na oração. E você, como é, pastor, quer dizer que a oração não tem poder? Veja bem, vamos entender. Oração é um fio condutor, é uma ferramenta. Ela em si mesma não tem um alto poder. O poder provém de Deus. Não é? Ela é a ponte, ela é o caminho, ela é a ferramenta, ela é o fio condutor. Mas é de Deus que advém todo o poder e que a ferramenta da oração ela é indispensável, ela é fundamental. Agora, o poder não está na oração como se fosse um amuleto, mas em Deus que sonda os corações que a fazem. É aqui, nos nossos corações, de onde parte dos nossos lábios, de onde parte da nossa mente, porque pode ser que alguém nem fale, nem tenha condições de falar. Só balbucie, como Ana fez lá, tão aflita que estava diante da sociedade da época, dizendo, essa mulher parece que é amaldiçoada, é porque nem diziam perto, porque senão podiam, né, o Eucana ali ficar com raiva. Mas ela sabia das implicações dela. E ela foi e ela clamava por um filho, não tinha nem condição de falar alto. Segundo, Perídes, que é um escritor evangélico, cristão, ele diz, todo declínio espiritual começa com a negligência da oração. Todo declínio. Nós pastores aqui, nós temos, eu já ouvi assim, ministério pastoral sem oração, bota aí entre aspas, é suicídio. Por quê? Porque como é que você vai fazer um ministério que mexe com tantas coisas, mexe com gente? Num dia você recebe uma informação tão alegre, tão feliz, de que um casal recebeu um bebê, o bebê veio trazendo saúde, alegria,
Mas naquele mesmo dia, quem sabe logo depois, você recebe a informação de alguém que faleceu. E como é que nós vamos lidar com isso em oração? Eu confesso aos irmãos, esse é um grande desafio para nós, todos nós, principalmente para a liderança. Oração. E eu não tenho vergonha de dizer aqui aos irmãos que houve tempo lá atrás em minha vida que eu orei mais. Eu dediquei mais tempo em oração. A desculpa que a gente coloca é a intensidade do ministério, mas assim, não existe intensidade no ministério, uma agenda repleta, se ela não for molhada, aguada com oração. Nós vamos cumprir as ações, cumprir a agenda, mas nesse afã de fazer, nós nos esquecemos de clamar àquele que é o dono da obra. Às vezes nós fazemos a obra, estamos fazendo a obra, mas não clamamos, não buscamos ao dono da obra para que aquilo que estamos fazendo, ele possa nos dar graça. Terceiro e último, irmãos, oração não é tudo. A oração não é plenipotenciária. Não, ela não pode tudo. Quem é plenipotenciário? Plenipotenciário é Deus, é a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, são plenipotenciários. Agora, tudo devemos levar a Deus em oração, como diz o nosso hino lá, em Jesus Amigo Temos, né? 155, que já é uma deixa para a gente poder entoar aí logo, né? Se tiver outro, bom, mas já deixo essa aí como orientação, né? Uma sugestão, aliás. Muitas vezes, irmãos, nós não temos êxito em nossa vida cristã, porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Nós oramos quando as coisas estão ali num momento de aflição enorme. Mas no dia a dia, no cotidiano, as coisas que nós às vezes podemos resolver, nós fazemos. E quem sabe, nós não sondamos Deus em oração. Nós não buscamos a Deus em oração. E aí não temos, às vezes, êxito, não logramos êxito por causa disso. Porque oração não é tudo, mas tudo devemos levar a Deus em oração. Eu já fiz menção quando preguei sobre um tema como esse. A venda de um imóvel, a compra de um imóvel, a venda de um carro, a compra de um carro. Uma viagem para você fazer. Colocar em um namoro, um casamento, uma decisão. Você precisa colocar diante de Deus em oração. Porque assim, no dia a dia nosso, irmãos, nós temos uma ferramenta que está respondendo nossas perguntas como se fosse um Deus. Não é? A inteligência artificial é algo assustador, porque todo celular hoje você já faz cita um termo, e se você perguntar o que é, ele já traz. Há ali comentários em base assim. Então você pergunta, meu Deus, há necessidade de oração? Quando a gente tem assim respostas já tão direcionadas, meus irmãos, e como há necessidade de orar. Então, nós vamos finalizar, irmãos, essa palavra dizendo que nós temos uma boa teologia de oração. Temos sim. Nós batistas temos. As igrejas históricas temos. Agora eu vou dizer uma coisa que nós precisamos. Isso é fato. Nós precisamos orar mais. Porque nós temos uma boa teologia, mas quem sabe nos falta uma ortopraxia em oração. Congressos de oração, de despertamento espiritual, eles são importantes quando eles podem fomentar em nós, nos sacudir para uma vida de oração. E assim eu encerro, uma vida de oração, porque assim, você dedicar tempo é bom e é importante, é fundamental. Mas você imagina uma vida de oração, uma vida. Faz parte do seu dia a dia, uma vida de oração. O que é uma vida de oração? Uma vida de oração é você respirar durante todo o seu dia, um clamor, um agradecimento, ações de graças, as súplicas diante do Senhor, durante a sua vida. É uma vida de oração.
Que Deus nos dê a graça, irmãos, de entendermos então e de praticarmos a oração muito mais do que nós já fazemos. E nós, irmãos, teremos êxito. Nós lograremos êxito. Né? Esse toque aí é para dizer que, né? Aliás, nós não somos movidos por toque, mas encerramos aqui essa pregação. Né? Vamos orar agora. Vamos colocar diante do Senhor as nossas vidas e que possamos ter uma vida de oração cheia dos fundamentos bíblicos daquilo que a palavra fala sobre oração. Senhor Deus, nessa noite, nós deixamos essa exposição aqui desse tema, baseado num texto maravilhoso que nos diz que Jesus orou. E ele levantou cedo, e ele priorizou a oração. Ele dedicou-se à oração do seu ministério. Quem somos nós, Senhor, se o Mestre amado, nosso Senhor, aquele que detinha todo o poder e toda a honra e glória, orou, como nós vamos deixar a oração de lado da nossa vida, Senhor? Tenha misericórdia, Senhor, de nós. Dá-nos cada vez mais um ímpeto de oração. Ao acordarmos nas madrugadas, como às vezes acontece comigo, que não seja apenas para tomar um copo d'água, ó Deus, mas nós possamos entender que naquele momento é um momento propício para a oração, Senhor, para dobrarmos os nossos joelhos e clamarmos. Louvados, pois, seja o teu nome, Senhor. Abençoa a tua igreja com essa palavra, Senhor. Faz com que, Senhor, nós possamos ter uma vida de oração. Faz com que, Senhor, a oração seja um valor sempre para nós. Ó Deus bendito, essa é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos entoar o hino que vai ser dito aqui e ao tempo que estivermos cantando, dedicaremos dízimos e ofertas. Aqui está o gasofilácio para a manutenção desse ministério. Vamos lá, vigiar e orar. Vem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calma anunciar. Vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Vem de manhã e sem cessar, vigiar sim orar. Ao meio-dia, quando o sol da terra abafam mais de Deus a voz de amor, percorre a oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Vem de manhã e sem cessar, vigiar sim orar. Do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta teus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Vem de manhã e sem cessar, vigiar sim orar. E sem cessar, vigia cada instante, que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante é que o fiel vai triunfar. Vem de manhã e sem cessar, vigiar sim orar. Amém.
antes de nós orarmos e impetrarmos bênção, quantos nos dão a alegria da presença? Já citei aqui o casal, o pastor Cabral com Ana Margarida, com Ana aqui conosco, não é? E aí já tem informação também boa de que vocês estão aqui já morando aqui em Aracaju, que coisa boa, não é? Que maravilha. E quantos, há alguém que está vindo pela primeira vez? Nós entendemos visitante a primeira vez, não é? Que você está vindo. Tem alguém que está vindo pela primeira vez aqui nessa noite, esse culto? Olha aí, não são visitantes, são membros da igreja, mas estão vindo pela primeira vez num culto da quinta-feira aqui. Então, não é? Vou dizer sejam bem-vindos, mas que outras quintas, outras venham. Não é? Louvado seja Deus, né? Graças a Deus. Quem mais? Sim, olha ali, olha, que maravilha. Primeira de outras tantas aqui conosco, viu? Alegria ter os irmãos aqui, né? Jadson e Rosana, casal querido. Irmãos, nós vamos agradecer, orar, encerrando, agradecendo o ofertório que tivemos, não é? E após o culto, nós vamos à quadra, os que quiserem, que puderem. Lá nós vamos ter um momento para conversa e degustando algo que foi feito com muito amor, com muito carinho, tá certo? Então, orientamos assim, tem lá em quantidade. Então, você se serve a primeira vez, permite, deixa com os outros sirvam todos nós, e depois aí pode repetir se tiver, né? Tá certo? Então, vamos fazer dessa forma que aí alcança a todos. Vamos ficar em pé e nós vamos, então, nesse momento, a orar encerrando. Vou pedir ao pastor Antônio Martins, veterano aqui, um boi na verde, né, no ministério. Vem aqui, pastor Martins, por gentileza, orar e também pode já impetrar a bênção, orando, agradecendo o ofertório, mas também, irmãos, vamos colocar a vida da família do irmão Edinaldo, ainda impactado, irmãos. Os irmãos estão, todos nós estamos, né, impactados. Eu, domingo à noite mesmo, porque passei para o pastor Júnior, mas já estava emocionado porque via foto. E como não, né? Ali, a forma repentina que nos deixou. Então, nós vamos orar com o pastor Martins e ele mesmo vai impetrar a bênção. Todos estão convidados para irmos à quadra. Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos por este momento na tua casa de oração, adorando na beleza da tua santidade, ó Deus, ouvindo a tua palavra, para fundamentar as nossas vidas, as nossas ações, a nossa carreira cristã. Ó Deus, que tu sejas com cada pedido que aqui foi posto, com tudo o que aqui transcorreu, Senhor, para a glória do teu nome e também para a edificação das nossas vidas. Ó Deus, que tu sejas também com os familiares, o irmão Edinaldo, tu sabes de todas as coisas, tu és Deus, e o consolo, ó Pai, do teu Espírito possa pairar sobre a vida dos familiares dele. E também da tua igreja, ó Pai, diante do ocorrido. Pai nosso, fortifica-nos e ajuda-nos, ó Pai, a andar, a ser conduzidos em triunfo pelo poder de Cristo Jesus, que nos ama, que nos abençoa e que em tudo nos fortalece. Que o teu amor, ó Pai, que a graça bendita de teu Filho, que o consolo do teu Espírito seja sobre esta igreja e todo o seu povo espalhado na face da terra, agora e sempre. Amém.